E aí, pessoal, vamos conhecer um pouquinho do sistema circulatório? O sistema circulatório, também chamado de cardiovascular, ele tem a função de distribuir, tá? De distribuir nutrientes, oxigênio, outras substâncias, através de quê? Através de uma rede de vasos e do sangue que é impulsionado pelo coração. Sendo assim, eu já consigo entender que 3 coisas compõem o meu sistema cardiovascular, que são o meu coração, a minha rede de vasos e o sangue. O sangue, ele é um fluido vermelho, viscoso, composto por uma parte líquida, que eu chamo de plasma, e uma parte sólida, onde tem as minhas células que compõem o sangue. Na parte líquida, no plasma, eu tenho água, proteínas, enzimas, hormônios, gases, metabólitos e ele é de cor amarelada. Na parte sólida, eu tenho as células do sangue, que são os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, eles não têm núcleo, tá? São células anucleadas que possuem hemoglobina, que é um pigmento que vai fixar o oxigênio e dar cor ao sangue. Sendo assim, eu posso afirmar que a função da hemoglobina é fixar oxigênio e as minhas hemácias oxigenar o sangue. Os leucócitos, que são chamados também de glóbulos brancos, têm a função de defesa no corpo, produzem anticorpos, realizam fagocitose, a gente já viu sobre os leucócitos. As plaquetas, elas têm a função de coagulação do sangue primária, tá? Primária porque eu tenho outros fatores de coagulação mais complexos, mas no momento urgente, as plaquetas fazem uma rede de fragmentos celulares a fim de evitar perda sanguínea. Ou seja, coagulação sanguínea são mecanismos que vão interromper o sangramento, para que a perda sanguínea seja a menor possível. O sangue ele pode ser classificado de 2 maneiras: arterial ou venosa. Arterial vai ser o sangue rico em oxigênio. Venosa vai ser o sangue rico em gás carbônico. O nosso organismo, as nossas células realizam respiração celular. No processo de respiração celular, elas produzem energia que é fundamental para todos os mecanismos do nosso corpo. Porém, quando elas produzem essa energia, elas também produzem gás carbônico. E esse gás carbônico não é benéfico para a gente, não tem que ficar no interior do nosso corpo. Esses gases precisam ser eliminados e vão ser eliminados através da expiração. Então, eu tenho a circulação e a respiração atuando juntas. Eu tenho oxigênio vindo da respiração, indo para o meu sangue para poder chegar nos meus tecidos e, ao mesmo tempo, eu tenho o gás carbônico que sai dos meus tecidos e precisa ser eliminado do meu corpo através do processo de expiração. Os vasos sanguíneos vão ser uma rede de vasos que vão levar o sangue por todo o corpo e podem ser de 3 tipos: artérias, veias ou capilares. As artérias vão levar sangue do coração para os tecidos e levam sangue rico em oxigênio, ou seja, sangue arterial, com exceção da artéria pulmonar, que conduz sangue venoso para os pulmões. Já as veias trazem sangue dos tecidos para o coração e trazem sangue rico em gás carbônico, com exceção da veia pulmonar, que traz sangue, que leva sangue arterial, tá?
Os capilares são vasos microscópicos que vão estar espalhados pelo corpo inteiro, fazendo a conexão entre o sangue e os tecidos. Ou seja, é através dos capilares que as trocas de nutrientes, que o oxigênio chega aos tecidos e os gases passam para o sangue e assim essa troca, né, sangue e tecidos, de fato acontece. O coração, ele é um músculo oco, composto por tecido muscular estriado cardíaco, é um tipo de músculo que só tem no coração. Ele tem a função de impulsionar esse sangue por toda essa rede de vasos. Então, ele vai bombear sangue para todo o corpo. Fica localizado entre os pulmões, mais para a esquerda, tá? Do centro para a esquerda. Possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, os átrios ficam em cima, os ventrículos ficam embaixo. O sangue sempre entra no coração pelos átrios. E dos ventrículos, eles vão tanto para os pulmões quanto para o resto do corpo. Entre os átrios e os ventrículos, existem 2 válvulas, que são estruturas que vão impedir que o sangue retorne dos ventrículos para os átrios. O sangue entra no sentido átrio-ventrículo. O que acontece? Quando o sangue chega no átrio, essas válvulas se abrem e o sangue passa do átrio para o ventrículo. Quando o sangue passa, as válvulas fecham para que o sangue não volte para os átrios, ok? Essas válvulas, direita e esquerda, possuem nomes. A válvula que está do lado direito é chamada de válvula tricúspide. E a que está do lado esquerdo é válvula mitral ou bicúspide. As duas têm a mesma função, tá? Impedir retorno de sangue. O coração, ele tem 2 movimentos, um de contração e um de relaxamento. O movimento de contração do sangue é chamado de sístole e o movimento de relaxamento é diástole. Então, ele tem esses movimentos constantes de contração e relaxamento para impulsionar, então, o sangue por essa rede de vasos. Nós temos um esquema do coração, como ele é por dentro, tá? Nós temos os átrios, os ventrículos, as veias, as artérias. Lá em cima nós temos uma artéria com 3 saídas, que é a aorta, que vai transportar o sangue para todo o corpo, já oxigenado. E aí a gente consegue ter uma dimensão de como ele é anatomicamente, de como ele é por dentro, tá? Lembrando que ele é oco para que o sangue entre nele e possa circular. A circulação humana, ela é então fechada, dupla e completa. Fechada porque acontece dentro de vasos. Dupla porque o coração recebe 2 vezes o sangue. Ele entra pelo lado direito, vai para os pulmões, volta pelo lado esquerdo, vai para o resto do corpo. Então, o sangue passa pelo coração 2 vezes. E completa porque esses sangues que entram pelo lado direito e pelo lado esquerdo não se misturam. Temos 2 tipos de circulação. A circulação pulmonar e a sistêmica. Esses nomes, pulmonar e sistêmica, vão indicar onde está acontecendo a circulação do sangue, com o coração e mais alguém. Então, na pulmonar é com o coração e os pulmões. Na sistêmica é com o coração e o resto do corpo, porque a gente tem que pensar que nós somos um sistema de órgãos, ok? Na pulmonar, o sangue vem do corpo inteiro, pelas veias cavas, tanto superior quanto inferior, e entram no átrio direito. Então, o sangue venoso, rico em gás carbônico, entra no coração pelo lado direito, pelo átrio direito. Do átrio, ele vai para o ventrículo e do ventrículo
ele vai para a artéria pulmonar. Das artérias pulmonares, eles vão para os pulmões. Por que eles vão para os pulmões? Porque é nos pulmões que acontece o processo de troca de gases. É aonde o meu sangue vai deixar de ser venoso para se tornar arterial. Ou seja, eu vou trocar o gás carbônico pelo gás oxigênio. Ok? Esse processo de trocas de gases é chamado de hematose e ele acontece nos alvéolos pulmonares, tá? O que acontece? Nós inspiramos oxigênio, mas nós expiramos gás carbônico porque através da hematose, nós mandamos oxigênio para o sangue e recolhemos gás carbônico do sangue. Aí acaba a circulação pulmonar, pessoal. Só que o sangue volta para o coração e ele volta pelo lado esquerdo. Ele sai dos pulmões já arterial, ok? Vem pela veia pulmonar, por isso que tem exceção, ele vem com sangue arterial e chega ao átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai para a aorta, aonde ele vai mandar para o corpo inteiro. Então, presta atenção, pessoal. Lado direito do corpo, sangue venoso, rico em gás carbônico que veio dos meus tecidos, através das artérias. Das veias, tá? Através das veias. Sangue do lado esquerdo, sangue arterial, que vai ser mandado para o meu corpo através das artérias. Então, a veia traz o sangue venoso, a artéria manda sangue arterial, com as exceções das artérias e veias pulmonares, ok? A artéria pulmonar vai ter sangue venoso e as veias pulmonares sangue arterial, tá? Eu preciso entender que esse processo é contínuo e ininterrupto. Ao mesmo tempo que está entrando sangue pelo lado direito do corpo, está entrando também pelo lado esquerdo. Então, é um processo que não tem interrupção, é constante. E o processo, o ciclo vai se repetindo. O corpo recolhe, né, o gás carbônico, manda para o coração manda para o pulmão, é onde faz as trocas, volta para o coração e vai para o corpo, ok? Isso é que tem que ter em mente, que eu recebo oxigênio do coração para o corpo e recebo do corpo para o coração gás carbônico, tá? Eu tenho aí os dois caminhos. Então, aqui, ó, na pulmonar, veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões. Aqui acaba pulmonar. Quando ele volta dos pulmões, ele volta pelas veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e tecidos do corpo. Então, quando ele retorna para o coração, já rico em oxigênio, já é a minha circulação sistêmica, porque vai ser entre coração e corpo, tá? A circulação sistêmica, ela vai ter a função de oxigenar todos os tecidos do corpo e, ao mesmo tempo, também vai recolher o gás carbônico resultante daquelas reações químicas que acontecem nas minhas células em toda a parte do meu corpo. Eu tenho que oxigenar o meu pé, a minha cabeça, a minha barriga, todas as partes do meu corpo. E quem vai fazer isso é o sistema circulatório. Eu espero que vocês tenham entendido. Uma ótima semana de estudo para vocês. Até a nossa próxima aula.